Boa noite, gente. Esperar o Felipe entrar. Vamos chamar ele aqui. Olá, boa noite. Oi, Felipe. Tudo bom? Tudo certo? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho. Tô Estão... só esperando que o Vini Belisário vai entrar também para conversar com a gente, que faz parte da Diva. Ah, beleza. Bom, gente, para quem está chegando agora, vou fazer uma intro aí, Felipe, bem rapidinho, só para ficar registrado. Sim. Que esses vídeos, a ideia depois é a gente transformar todo esse material que a gente está produzindo colocar tudo numa plataforma focada em infância e diversidade, que vai ser uma aba do nosso site e tal. Então, só para introduzir aí o tema, essa é a nossa quinta live da temporada. Temporada Diversidade na Infância e na Adolescência, plantando sementes para o futuro. Deixa eu ver se o Vini está aqui agora, peraí, vamos chamar ele. Aí. Aí, tá todo mundo aí, gente? Tô aqui, Celo. Fala, Vini. Acho que o Tudo bem? Felipe deu uma travada. Deixa eu ver se ele vai continuar ou se vai... Deixa eu ver aqui. Acho que ele saiu, tem que entrar de novo. Opa, chegou. Ah, agora sim. Pra mim, o Felipe tá travado ainda aqui. Ele pra mim não. Ele Vocês estão me ouvindo? tá aí. Eu tô te ouvindo Eu bem. estou ouvindo perfeitamente, Felipe. Só Boa tá... noite. Eu caí do nada. Não sei o que aconteceu que eu caí. tá travado aqui a imagem do Felipe só. Mas se não tá pra vocês, tá de boa. Então, daqui a pouco deve destravar. E não eu tô vendo vocês de boa. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Uai. Você que tá normal pra mim, Celo. Tá. Então vamos seguir. Daqui a pouco a imagem do Felipe deve descongelar pra mim aqui. Gente, então eu estava falando, essa é a nossa quinta live da temporada, Diversidade na Infância e na Adolescência, plantando sementes para o futuro. Tem várias outras ainda por vir. Semana que vem a gente tem a Jaciana e Gustavinho falando sobre transgeneridade na infância, de novo, é um tema que a gente já abordou e que vai abordar mais uma vez em profundidade. A gente vai ter uma live também com o Fausto Vanin, que também vai falar sobre um tema que a gente vai conversar hoje, que é tecnologia e diversidade na infância, a partir de um outro ponto de vista, de alguém que trabalha com tecnologia e infância, né? E ainda tem algumas outras lives que não estão confirmadas a data ainda, que eu vou deixar surpresa aí para quando elas se confirmarem. Se vocês quiserem, gente, saber um pouco mais sobre a Diva e outros projetos que a gente tem desenvolvido, vocês podem acessar o nosso site, que é divainclusive.com, e também o nosso LinkedIn, @divainclusive. Também podem assinar a nossa newsletter através do site ou do Instagram, para receber diversos conteúdos aí sobre diversidade no mundo corporativo e os temas das nossas temporadas no Menu Diva também. E como eu estava falando no começo para o Felipe, a ideia é transformar todo o material dessa temporada numa plataforma, uma aba do nosso site, que fique disponível para... Opa, peraí, gente, que eu vou tirar os cachorros aqui, só um pouquinho. Traz os cachorros pra live, pô. Eles estão querendo participar. Eu acho. Inveja, não tenho cachorro aqui. Nem gato. Meu gato fica... Poxa. Tenho no máximo... Eu tenho aqui no máximo? Nada. Um ring light. Nem o de pelúcia? Nada. Tô olhando
Ah, não tenho! Tem um gato de... Aí, ó. Ah, Pronto. Vou deixar a aqui. tecnologia aí, ó. Então eu deixo eles aqui porque eles ficam carentes raspando na porta, mas tem dias que não dá. Sim. Bom, gente, então, como eu falei, a ideia é transformar isso numa plataforma para ficar disponível aí para educadores, gestores educacionais e para as famílias mesmo, né? Bom, o nosso convidado de hoje é o Felipe Fortes, ele é médico ebiatra, que é especialista em saúde adolescente. Ele também fiquei surpreso com a tua formação em dança, né, Felipe? Formado em dança pela Faculdade Angel Viana, ou Isso. Angel Viana. Você já ouviu? Ele trabalha em diversas ações de promoção da saúde de jovens, conectando saúde, educação e também o processo lúdico do movimento criativo. Atua em instituições públicas e privadas, ele integra a equipe do NESA, que é Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, na UERJ, e o NEPAD, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, na UERJ, e também a emergência do Hospital Israelita Albert Sabin, no Rio de Janeiro. O Felipe também ministra a disciplina de cinesiologia, que é estudo dos movimentos do corpo, no curso de bailarino contemporâneo da Escola Angel Viana, onde ele se formou. E atualmente nas redes sociais o Felipe tem criado conteúdos super úteis, né, às famílias de adolescentes, incluindo curadoria, como é o caso do Clube do Filme, né, com dicas super legais e importantes na busca por informação sobre saúde e educação nessa fase em que encontrar informações confiáveis é um desafio tão grande, né? Pode ser. E a gente, não sei se tá boa essa apresentação aí, Felipe. Tá ótimo, nossa. E a gente convidou hoje o Felipe para falar um pouco sobre o uso de tecnologias na infância e na adolescência, mas eu já imagino que o nosso papo vai além disso. Stalkeando o Felipe aí pelas redes, eu vi que tem muita coisa para a gente conversar dentro desse grande tópico que é a diversidade na infância e adolescência. Então é provável que o papo de hoje transcenda um pouco esse título que a gente deu inicialmente. Tomara. Felipe, obrigado demais por ter aceitado falar com a gente. A gente está super feliz de te ter com a gente aqui. A gente tem acompanhado outras lives tuas, inclusive com vários dos nossos convidados de outras lives posteriores. A gente consumiu bastante material teu aí ao longo desses últimos dias. Que legal. E, enfim, estamos super felizes. Eu esqueci de apresentar o Vini Belisário, que é um dos sócios fundadores da Diva. O Vini é consultor na área de diversidade há praticamente 20 anos, é sociólogo de formação, mestre em ciências sociais, né, Vini? Isso mesmo. É educador, além de consultor, pesquisador, psicanalista em formação. Enfim, se eu for citar o currículo dele aqui, eu vou ficar até o final da live aqui, então vou deixar resumido aí. E o Vini veio aí com a gente para agregar no papo aí nessa conversa boa que a gente vai ter. Aí a gente vai revezando aí umas perguntas aí com os comentários junto com o Felipe aí, Vini. Vambora, vamos lá. O Felipe, para a gente começar, eu acho que a gente podia começar falando dentro desse tema mesmo, né, da tecnologia, sobre o lugar que a tecnologia ocupa hoje na vida das crianças e dos adolescentes, né? E o que muda em relação a outras gerações, como a nossa, por exemplo, que cresceram com o uso mais restrito da internet, dos gadgets que acompanham a gente hoje o dia todo, né? Sim. E para apimentar um pouco essa tua resposta, como é que a pandemia muda ainda mais esse cenário, né? Porque ela coloca a interface digital como uma condição para o contato e, por vezes, cria uma ilusão de que é possível a gente se relacionar em profundidade sem o encontro presencial, sem o toque, né? Sim. E aí esses afetos exclusivamente digitais, eles são saudáveis, eles não são saudáveis? O que a gente pode fazer para resolver esse problema que, pelo menos eu considero um problema tão sério, né? Sim.
Bom, então, muito obrigado pelo convite aí para conversar com vocês. É, e assim, eu acho, na minha opinião, existem dois mundos, né? Assim, na linha do universo, é, pós-Big Bang, eu acho que existe o mundo pré-smartphone e o mundo pós-smartphone. Para mim, essa é a grande questão da contemporaneidade, inclusive, né, em relação a jovens, né? Porque esse aparelho, né, que eu não posso mostrar porque eu estou usando ele aqui agora para fazer isso, que é tão legal que a gente está fazendo agora, né, para ver o poder desse aparelho, ele tem tudo, né? Então, assim, o jovem, ele na palma da sua mão, ele tem absolutamente, literalmente tudo, né? Tudo que ele quiser. Basta ele ter um aparelho e uma conexão. E muito difícil a gente não ter uma conexão, né? Se eu não tenho um dado móvel no meu celular, eu consigo um Wi-Fi aí rapidinho em qualquer lugar que eu vou, né? Então, acho que essa é uma questão muitíssimo importante. Por quê? Porque os jovens estão nesse lugar, estão dentro deste mundo, digamos assim, que passa a ser o mundo real também, né? O mundo virtual acaba sendo também o mundo real. Mas nós, pais, mães, cuidadores e educadores, enfim, eu tenho uma sensação que a gente não está muito conectado ainda na importância desse instrumento na vida dos jovens, né? A gente não incorporou ainda, por exemplo, dentro da nossa, sei lá, educação familiar, por exemplo, educação digital. A gente não incorporou ainda, né? Todo mundo sabe dizer pro filho para olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, de não aceitar bebida de ninguém na balada, mas a gente não senta para conversar de forma orgânica como que a gente pode e deve lidar com rede social, com o mundo conectado, etc, etc, né? Isso ainda não é ainda do nosso dia a dia, enquanto famílias, enquanto educadores, etc. Então existe um grande gap, porque, inclusive, os jovens sabem muito mais do que a gente de tecnologia, e aí nos dão uma volta muito fácil, né? Então, assim, claro, seria do nosso papel se dar conta disso. No momento de que a gente se dá conta disso, a gente vai atrás, estuda, procura entender, enfim, né? Se capacita para isso. A gente se capacita para tanta coisa, né? Porque a gente não pode se capacitar para educação e cuidar dos nossos jovens, né? Mas a gente não faz isso. Então a gente tem uma lacuna muito grande, né? E aí, assim, a tecnologia e o mundo conectado, ele veio aí para ficar, ele não desliga nunca mais, né? Outro dia eu estava lendo um autor falando, né, que Júlio Verne parece que teve essa luz de dizer assim, ó, vai existir uma máquina no futuro que a gente não vai conseguir desligar. Essa máquina já existe, né? É o mundo conectado, né? É o www. Então, assim, a gente ainda não incorporou essa história. Então, para ontem que a gente precisa se dar conta disso. É para ontem que a gente precisa limitar as coisas que acontecem, né? Porque os jovens precisam de limites, inclusive no mundo digital. E aí, se apimentou no final, né? Falando da pandemia, né? A pandemia levou isso na milésima potência, né? Como tu mesmo bem disse, né? Assim, ficou obrigatório, né? Assim, e não era possível de outra forma mesmo, né? A gente precisou conectar os jovens, a gente precisou colocar os jovens na frente de uma tela. Eles precisaram entrar em contato com seus amigos através do mundo virtual. Não teve outro jeito, né? E aí as coisas agora estão bagunçadas na cabeça deles, né? Tá confuso, tá confuso. A gente precisa eles precisam reaprender a tocar, a se relacionar através do olhar, a sentir o cheiro do colega, né? A gente está começando a ter essa possibilidade no Brasil e eu acho que a gente tem que se aproveitar disso e colocar os jovens para de novo entrar em contato com seus amigos, com seus pares, com escola presencial, etc, etc. Porque, como eles mesmos dizem, o bagulho tá doido, sabe? E a cabeça... Eu tinha uma segunda pergunta aqui para o Felipe, né? Mas o Felipe já entrou um pouco, né, Cielo? Que é justamente nessa questão do quanto isso afeta, né?
a questão da empatia, né? A Sim. questão do reconhecimento, ou até do acolhimento, né, desses jovens dessas crianças também, né? Sim, claro, Ou, claro. ou, ou não, né, como diria Caetano. Ou não afeta. Eu acho que tem uma questão muito importante, assim, na formação da saúde emocional do jovem, que, a meu ver, foram as pessoas que talvez mais tiveram dificuldades, mais estão tendo dificuldades com a história da pandemia, né? Não querendo, puxar a brasa pro meu assado, né? Mas eu acho que a juventude tem sofrido especialmente. É claro que está sendo difícil para todo mundo, crianças, idosos, adultos, enfim, né? Mundo corporativo, etc., educação. Mas os jovens acho que tem um sofrimento especial aí. Vou explicar por quê. É do desenvolvimento cognitivo, emocional, fisiológico do jovem que ele faça dois movimentos na adolescência, muito importantes para a formação da personalidade deles, né? Primeiro, eles precisam, aos poucos, devagarinho, se afastar dos pais ou dos cuidadores, né? Isso é necessário, isso é importante, né? Isso é construtor de saúde mental para eles, né? Ou seja, claro, né? A juventude é esse lugar de você ir aos poucos entrando num processo de independência, claro, né? Inclusive o que a gente quer para os nossos jovens, né? Para essas crianças, nossos jovens, que eles sejam independentes. Então, é na adolescência que você começa aos pouquinhos aí cortando esse cordão umbilical, né? Aí se afastando dos seus pais e cuidadores. Isso é muito doloroso para os pais e tal, né? Enfim, é um processo que, né, envolve aí as transgressões, etc. Mas isso é necessário. Ao mesmo tempo que ele faz esse afastar dos pais, ele precisa muito olhar para o lado e se conectar com seus pares, né? Ou seja, se identificar com seus iguais, com outros jovens. E aí, começar a formar a sua personalidade. A pandemia, ela justamente fez com que isso virasse de cabeça para baixo, né? Ou seja, ela afastou os adolescentes dos seus amigos, né? Presencialmente, pelo menos, e grudou eles dentro de casa com os pais, né? Obrigou eles a ficarem colados com os pais. Então, assim, literalmente enlouquecedor para eles, né? Então, assim, muitos jovens sofrendo muito nesse momento da pandemia. Agora que as coisas estão começando a voltar, né? Muitos jovens estão com muita dificuldade de voltar para a escola, para o presencial, para o contato com os amigos, porque trocou de escola. Justamente, eu tenho muitos jovens assim que eu acompanho que aconteceu isso, sabe? Que deram um azar de trocar de escola e quando estourou a pandemia. Então, eles não puderam fazer vínculos sólidos, né? Presenciais. E agora não tem coragem de voltar para a escola porque não conhece ninguém. Né? Eles me falam assim, eu não conheço ninguém, como que eu vou chegar na escola? Então, eles perderam essa habilidade social, né? Claro, muitos jovens adolesceram dentro de casa, né? Engaiolados, né? Então, essa é uma grande questão, né? Uma grande questão e eles têm sofrido muito, assim. E a gente precisa ajudá-los, né? Nós, que somos os adultos do rolê, né? A gente que Total, lute. A gente que total. lute. Felipe, eu vou precisar fazer uma coisa bem, bem chata. Tu tá congelado aqui para mim desde o começo, e como é o meu perfil que vai exportar o vídeo, eu tô com medo que ele exporte com a tua imagem congelada. Claro, Aí eu queria fazer o seguinte, eu vou te tirar da live e aí você entra de novo, pode ser? claro, com certeza. Vamos Tá. lá. É verdade, pode ser que É, por conta de ser o seu, né, a imagem total. pode ser que seja. Vou esperar o Felipe entrar de novo. Cadê? Pronto. Convidei o Felipe de novo, ele já vai entrar, gente. Comentário da Duda. Houve uma queda de saúde mental de jovens LGBTs que, com o isolamento social, tiveram que conviver com os pais que não aceitam suas dissidências. Total. Acho que é uma boa questão pro Felipe comentar.
Vai entrar aqui agora. Opa. Esse Instagram. Um minutinho, gente. Tô tentando, Felipe. Eu tô dando o aceite e ele não tá... Nós estamos implicando um com o outro aqui, eu e o Felipe. Eu acho que ele tá... Aê! Tá, agora foi. E eu tô descongelado? Tá, não, agora tá super. Congelou pra mim, Felipe. Só o teu cabelo que não mexe, Felipe. Ah, mas... Ah, e agora foi. Ah. Pronto. Gente, e aí é isso, né? Tecnologias, né? Ou funcionam 100% ou dá 100% errado. Ou dá tudo errado. É uma coisa impressionante, né? É. Não tem um meio termo, né? Total. Fica aí a metáfora, né? Ô, Felipe, e uma questão assim que me passa pela cabeça aqui, assim, né? Hoje a tecnologia ela tem um papel super ambíguo, assim, eu acho, né? Porque ela é super importante na criação, por exemplo, no caso da saúde, né? Ela é super importante na criação de soluções para saúde e bem-estar. Ferramentas tecnológicas servem para pesquisa, como instrumento para alavancar análise de dados, né? Descoberta de cura para doença e também para expansão de algumas das nossas habilidades mesmo, assim, né? No âmbito do desenvolvimento pessoal, né? Claro. Mas elas também, por exemplo, reforçam e automatizam a desigualdade, né? Racismo, algoritmo, etc. e tal. Aumentam alguns sintomas de doenças psicológicas que vêm sendo associados ao uso ou ao uso excessivo ou ao uso indiscriminado de tecnologias, né? Sim. Como é o caso, por exemplo, dos filtros do Instagram e o impacto que vem causando na sociabilidade adolescente atualmente, né? Há quem associa, eu estava vendo uma live esses dias, o fato de que as crianças e adolescentes não ligam a câmera nas aulas online de jeito nenhum, né? E tem pessoas explicando isso por uma certa inabilidade de se mostrar fora desse universo das redes sociais e dos filtros né, dos recortes específicos, né, das partes da vida que você realmente quer mostrar e todo o resto você se recusa a mostrar. Né? Como é que tu enxerga essa dualidade, assim, Felipe, sabe, das coisas boas e dos malefícios, né? Sim. Eu acho que, assim, a tecnologia, ela é uma metáfora da vida, assim, né? Tipo, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, fato, né? Então, assim, se a gente lembrar um pouco do advento da televisão, depois do advento do VHS, né? Que a gente tinha muito medo, né? Meu Deus, e depois videogame, Atari, que é um videogame que eu jogava, né? A gente sempre olhou para essas novas tecnologias num primeiro momento com um certo pé atrás, com alertas, etc. Porque sim, isso é importante, né? Uma tecnologia nova, né? Algo que a gente está aprendendo a lidar, a gente precisa justamente olhar para ela, né? Agora, acho também que é muito ingênuo a gente demonizar, né, a tecnologia, né? Ou a internet, ou rede social, ou o que seja, né? Porque a gente pode sim tirar um ótimo uso, né, das redes e do mundo conectado, né? A grande questão é justamente esse gap que a gente estava falando antes, né? Que a gente não está ensinando os jovens a como usar, né? A gente precisa colocar isso como matéria curricular, talvez, nas escolas, né? Como algo que é importante que a gente converse dentro de casa com os nossos jovens, né? A gente está discutindo bastante aí educação sexual, né, para as escolas, né, uma polêmica e tal. Vamos criar uma polêmica também sobre educação digital. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão fica este gap. E aí, se você deixar o jovem solto nesse ambiente, não vai dar boa, né? Costumo dizer assim, né, comparar quem de nós, por exemplo, sei lá, que tem um filho de 12 anos,
iria viajar para uma cidade que não conhece. Sei lá, eu sou aqui de Porto Alegre, tá? Daí eu vou para São Paulo. Eu e meu filho não conhecemos o Ibirapuera, que é um parque enorme. E aí eu digo pro meu filho assim, olha só, filho, eu vou te deixar aqui, tem 12 anos, tá? Vou te deixar aqui, sozinho, aqui no Ibirapuera, por 24 horas, tá? Você fica aqui, se vira, vê o que você consegue fazer aí. Daqui a pouco eu volto. Daqui a 24 horas eu volto. Você vai ficar sozinho aí, tá? Então, assim, ninguém faria isso, né? Deixar um adolescente de 12 anos sozinho no Ibirapuera, um monte de gente circulando, muita gente legal, provavelmente muita gente que não é tão legal assim, podendo acontecer o que for, né? Então a gente não faria isso. A internet ou um smartphone na mão de um adolescente de 12 anos é exatamente a mesma coisa, né? É um lugar aberto, público, que tem qualquer coisa que a gente precisa deixar ele frequentar, sim, mas monitorado, sob supervisão. Não tem como ser de outro jeito. Não tem como ser de outro jeito, né? Inclusive por conta dos algoritmos, né, que você falou mesmo, né? Que é muitas vezes legal, mas muitas vezes muito cruel, né? Você pode começar indo para um lugar, indo, e quando você vê, você está num lugar que você nem imaginava, né? Então a gente precisa se dar conta que essa responsabilidade é nossa, dos adultos, né? As crianças, os adolescentes precisam aprender a mexer com a tecnologia para ver os caminhos, né? Adolescente precisa de limite, inclusive dentro do mundo digital. Essa é a grande questão, né? E é muito interessante isso que você fala, né, Felipe, da questão de ter de alguma norma, alguma coisa que possa ter em escolas, inclusive, Sim. porque a nossa geração foi pega de surpresa, né? Então nós não aprendemos, né, também. Então a gente também fica meio vendido, né? Não sei como ensinar. E vou dar um exemplo meu. Eu lembro que quando em 2013 eu lecionava numa ETEC, e aí eu separei os grupos da turma para eles fazerem um trabalho, e era livre o tema. Uhum. E teve uns garotos, e eles falaram assim, a gente pode falar sobre Deep Web? Eu falei, pode. E eu não tinha ideia, em 2013, do que era o Deep Web. Eu não tinha ideia, não tinha. Uhum. E aí, eu juro que eu tenho esses trabalhos até hoje. Porque eles descreveram tudo, sabe, Marcelo, Felipe? Impressionante. A placa, o tipo de placa, quais os tipos de antivírus. E eles foram descrevendo. E a hora que eu olhei aquilo foi uma aula para mim que eu fiquei desesperado, que eu falei assim, meu Deus do céu, tem abaixo disso daqui, desse universo da internet, tem um negócio que é mais profundo, mas eu só fui ter a noção de fato do que era, já tinha ouvido falar, mas eu não entendi o que era, eu achava que, enfim. E eu, com certeza, todos aqueles meninos da minha sala, de 14 anos, todos de 14 anos, todos eles navegavam, porque eles tinham tudo, eles e eram do curso de informática, enfim, eu aprendi, tive uma aula com eles ali, né, e eles estavam todos empolgados, a gente pode falar? Falei, pode, eles falaram, é legal, porque os professores não deixam, e aí eles colocaram ali, eu tenho uns conteúdo proibidão aqui comigo, que eu sempre dou uma olhada e falo assim, olha só esses moleques. E como é importante a gente poder também, assim, né, nesse momento que o jovem né, que o adolescente tem uma capacidade abstrativa muito grande, como é importante a gente poder ouvi-los, né? E poder aprender com eles também e colocar para conversar, né? Para poder ter voto na assembleia familiar, enfim. Isso é muito importante, né? A gente poder sempre ter esse olhar aberto e atento para o jovem, né? Porque com certeza eles vão ensinar. Né? E aí a gente pega, captura as coisas que são novas para nós e dá uma balizada, né? A gente tem um outro conhecimento, né? Tem outras estratégias, né? Uma outra caminhada, né? Aqui no planeta, né? E na vida. E aí vai poder ajudar eles. Então, Deep Web, isso, tá, mas então, e aí, né? Vamos conversar sobre a ética da Deep Web? Né? Sim. Total. Eu teve há uns anos atrás eu dei um curso de produção de vídeo numa escola particular aqui de Florianópolis, né? Uhum. E era um curso de 2 turmas que somavam 30 alunos, ou 29, 28 alunos por aí. Uhum. Desses quase 30 alunos, eu acho que tinha um deles que não tinha um canal próprio no YouTube, só. Um único que o pai e a mãe
tinha um controle maior sobre o uso do celular e tal, né? Ele não tinha um celular próprio, todos os outros tinham um celular, era uma escola particular, então celular de última geração e tal. E alguns deles tinham dezenas de milhares de seguidores, e todos eles falavam sobre games, né? Assim, era o tema do assunto, do momento para todos eles, né? Sim. E eu acho que isso já faz uns 3 anos por aí, eu imagino, mas isso tem se tornado cada vez mais comum, né? E não só agora em escolas particulares, mas também em todo tipo de instituição de ensino que são adolescentes criando conteúdo, né? Assim, Claro. de alguma maneira, né? E aí tem uma questão, Felipe, que me preocupa, assim, né? De alguma maneira, que é essa ética da produção de conteúdo onde você precisa agradar, né? Você tem que... Enfim, você acaba se adequando à lógica dos algoritmos, à lógica das plataformas que você usa, seja o YouTube, seja o Instagram, enfim, né? E aí, às vezes, as crianças, adolescentes, né, principalmente, eles acabam tendo um comportamento dissonante mesmo, assim, sabe? Da própria personalidade, às vezes, assim, que é, assim, você se sujeitando a fazer coisas que, às vezes, não são do seu interesse, sabe? Enfim, acho que cria uma dicotomia, assim, sabe? Entre o ser no mundo físico e o ser no mundo digital, assim, né? Sim. Como é que tu enxerga essa questão, assim, Felipe? O que me parece, assim, que isso é potencializado no mundo digital, justamente por conta dessa necessidade que o jovem tem de se identificar com seus pares, né? Então ele precisa se identificar. E aí a gente agora tem essa possibilidade, eu até falei no início, né, que o mundo digital é o mundo real, né? Mas são mundos paralelos mesmo, né? Vamos falar então assim, tudo é um mundo real, só que existe o mundo físico, presencial, e o mundo digital, que tem filtro, que tem edição, que tem, né, que tem 1000 possibilidades, né? Que tem fake news, né? Então, assim, eu acho que eles estão precisando, estão buscando isso, inevitavelmente, nessa identificação no mundo presencial, mas também no mundo digital. E aí é um outro rolê, né? É um rolê talvez mais sofisticado, porque por conta das possibilidades que você tem de manipular a sua voz, sua imagem, o contexto todo, né? Enfim, a possibilidade de chegar em outros lugares também, né? Em lugares mais distantes, né? Muito maior, né? Do mundo digital. Então, esse comportamento de manada, digamos assim, que o adolescente precisa fazer, né? De se identificar com os outros e suas tribos, etc., ele também é potencializado no mundo digital, né? E aí, de novo, a gente precisa olhar para isso, dar conta disso, os adultos, né? Assim, você estava falando ali dos YouTubers e tal, né? Provavelmente eles também agora são streamers também, né? E aí tem 1 milhão de plataformas de streaming. Não sei se, por exemplo, né? Quem aqui que está nos ouvindo sabe o que é streamar, né? Será que o seu jovem não streama em casa? Você nem sabe o que está fazendo, o que ele está streamando, né? E plataformas de streamar, que existem várias já. E aí dentro dessas plataformas que a gente nem conhece, tem também possibilidades de chat, de mensagens diretas. Olha quanta coisa, né? Que a gente não, às vezes não se dá conta mesmo, né? Então, assim, pra gente poder cuidar, a gente precisa saber, né? O que procurar. Total. Você vai procurar, assim, Facebook, Instagram, TikTok do seu filho? Gente, 12 anos não sabe nem o que é Facebook. Entendeu? Não, mesmo. Né? Ele sabe que é Twitch, essas coisas, né? Alguém já falou de Twitch aqui? Olha aí. Então, assim, é isso. A gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar indo e olhando. E aí, por isso, na minha opinião, trazer a juventude para dentro dos processos educacionais mesmo dos adultos e nos processos da rede de garantia de direitos, etc., né? Faz muito sentido, né? Porque só o jovem vai poder falar o que está acontecendo com a juventude, né? Nós não conseguimos mais, a gente está tudo velho já. Tem 45 anos, entendeu? Felipe, a Duda fez uma pergunta aqui que é se existe alguma peculiaridade no que diz no tema ódio digital
no universo adolescente em relação ao universo dos adultos, né? Se tem riscos específicos, se são maiores, enfim. A gente tem falado muito hoje em dia de cyberbullying, né? Eu acho que a grande diferença é que o adolescente, obviamente, tem uma imaturidade psíquica um pouco maior para poder elaborar algumas coisas, né? Elaborar algumas violências, né? Tentar relevar, enfim, né? Poder respirar e dizer, não, que isso, né? Assim, o adolescente, ele consegue, ele tem essa possibilidade por conta de uma imaturidade mesmo, né? Cerebral, cognitiva, emocional, enfim, temporal. Uma possibilidade um pouquinho maior de se chatear mais, de se deprimir mais, de se afetar mais com, por exemplo, um comentário racista, um comentário homofóbico, um comentário ruim, né? Que por si só já são coisas horríveis, né? Aliás, os dois primeiros que eu citei são crimes, né? Mas ele vai ter uma habilidade um pouquinho menor do que nós adultos, né? E olha que a gente, adulto, ainda fica abalado, né? Fica abalado. Porque essa possibilidade, né, de destilar o ódio na rede digital, né, no mundo digital, é muito fácil, né? Você não coloca o seu rosto, né? Eu me lembro que eu tenho poucas mensagens de ódio, assim, bem poucas na minha rede, assim, ainda bem, sabe? Acho que, assim, uma ou duas até hoje, juro. E, assim, essas duas, que foi uma bobeira, na verdade, foi porque eu usei lá o pronome neutro e a pessoa me xingou horrores porque eu usei o pronome neutro no meu texto. Eu fiquei abaladíssimo, juro. Eu fiquei assim, gente, sabe? Meu coração batendo pesado, suando frio. Eu disse, meu Deus, por que que eu... Aí eu consegui, dizer assim, meu Deus, por que que eu tô assim? Que isso, gente? Uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa, um boboca, que diz meu irmão, um boboca, tipo, né? Enfim, deixa eu conversar com ele de boa e tal, mas também se ele não quiser. Agora, imagina um adolescente. Então, de novo, isso se potencializa, né? Então, essa é a sensação que a gente tem, sabe? Que a rede digital, ela consegue potencializar os sentimentos e os afetos, por incrível que pareça, sabe? Tem um poder muito grande, né? De poder tocar o coração do jovem, sabe? Então, por isso que a gente tem que, de novo, cuidar, monitorar e monitorar o uso, sabe? A Ivani tá comentando aqui que o filho dela é streamer na Twitch, que eu também nunca tinha ouvido falar. Mas ele assiste muitas lives lá, mas ela fica com ele, assiste junto com ele e tal, que é um processo, assim, só que também uma coisa que me ocorre, assim, vendo esse depoimento da Ivani, Felipe, é que, assim, essa realidade, às vezes, né, de poder acompanhar o filho, de poder restringir o tempo de tela, etc., ela é uma realidade que não é para todo mundo, né? Porque a tela, ela muitas vezes é uma saída que as famílias encontram para conseguir trabalhar, por exemplo, durante a pandemia, especialmente. Enfim, ela acaba sendo uma muleta nesse processo, assim, né? E esse processo de acompanhar os filhos também, para quem trabalha fora, para quem tem, sabe, às vezes 2, 3 empregos, para quem passa 2, 3 horas no metrô ou no ônibus. Então tem toda essa questão, assim, que acaba, enfim, para alguns é uma armadilha que tem menos opções de saída, assim, né? Com certeza. Isso fica para alguns perfis de família é muito mais complicado, né? Com certeza, assim. Agora, a gente tem que se debruçar sobre esse problema, né? Total. Então, assim, vamos sentar e vamos pensar o que fazer, né? Que ótimo que essa mãe consegue fazer isso, né? Sentar do lado, provavelmente ela tem uma conta no Twitch para também poder observar o que ele está comentando, né? O que ele está postando, o que ele está streamando, enfim, né? Mas a gente precisa olhar para isso, né? Se o seu jovem, ele tem essa possibilidade de ter uma tecnologia para poder streamar, para poder ter uma conta do Twitch, você também tem que ter. Sabe? Isso é uma reflexão, assim. Acho que eu entendo isso que tu falou, mas eu faço também a minha culpa enquanto profissional da saúde, enquanto pai, enquanto educador, sabe? Então, assim, como que o meu filho tem um smartphone e eu não tenho? Ou ele tem um smartphone muito mais tecnológico que o meu. Isso não é incomum, né?
Os jovens têm um super iPhone de última geração e eu tenho um celular mais singelo. Não, é o contrário, né, gente? A gente tem que ser o contrário. Então, muitos pais e mães também, cuidadores, têm essa dificuldade, sabe? De colocar esse limite, de poder refletir sobre isso com os jovens, de dizer, não pode entrar, não pode ter Instagram ainda, porque você tem só 10 anos, não pode ter Instagram. Né? Alguns pais têm muita dificuldade isso para os filhos. E a gente precisa dizer, não pode ter. Inclusive, assim, se eu acho que eu não tenho como monitorar a rede social do meu filho, por N motivos, então ele não vai ter rede social. Sabe? Então, assim, eu não consigo cuidar do meu filho, então eu vou deixar ele lá no Ibirapuera sozinho? Essa é uma alternativa? Não é? Total. Né? Se eu tô preocupado, coisa do tipo. Enfim, assim, falar é mais fácil do que a vida real, né? Do que fazer, é óbvio, né? Mas é só pra gente também poder refletir sobre essas coisas todas, né? Pra gente colocar na pauta essa preocupação, né? Com certeza. O letramento digital e tal. E pensando nisso, Felipe, existe assim uma recomendação, um protocolo no que diz respeito ao início dessa vida digital, assim, sabe? No caso da primeira infância, por exemplo, assim, né, eu tenho duas filhas pequenas, né, uma de 7 e uma de 4. E obviamente que elas não têm, né, não têm redes sociais e tal, mas também não usam assim celular. Assistem TV esporadicamente, mas elas têm uma curiosidade, principalmente a mais velha, tem um desejo gigante, assim, sabe, de jogar. Um dia foi na casa do amiguinho. E a gente sabe que, sei lá, lá no Vale do Silício, os filhos dos grandes empreendedores estudam em escola Waldorf, né? Longe do Wi-Fi, assim. Né? No meio da floresta. Então, assim, existe, assim, recomendações, sabe, protocolos para a gente ter, pelo menos, sabe, um guia, assim, né, de quando começa, o que começa. Claro. Assim, isso, claro, é muito pessoal de família para família, né? Mas acho que tem algumas coisas que a gente pode observar, assim, e se dar conta, assim. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que adolescentes tenham, no máximo, de 2 a 3 horas de telas por dia. Olha isso. Né? Então, para começar a conversa, a gente já coloca esse dado aí, que é uma recomendação científica, de 2 a 3 horas de telas por dia. Aí veja, telas, não é assim, videogame, computador, são todas as telas. Celular, videogame, televisão, iPad, computador, tudo. Com a pandemia, a gente deu uma esticada nisso, né? Porque, enfim, imagina, eles tiveram que fazer as aulas online, então só na aula já foi mais do que 3 horas, né, de uma manhã na frente da tela. Olha isso, né? Então a gente tem uma situação especial nesse momento, que aí a gente vai ter que alargar um pouco isso e aí começar a pensar como fazer, né? Junto com isso, a gente não pode esquecer e deixar de colocar na vida dos nossos filhos esse contato presencial, principalmente com a natureza. Você sabe que tem muitos artigos científicos já bem consolidados, mostrando a importância do contato com a natureza para a saúde mental de crianças e jovens. E adultos também, né? Mas vamos falar de crianças e jovens. Então, assim, eu sempre... Assim, eu atuo em consultório também, né? Então, assim, eu prescrevo um receituário médico, bota carimbo embaixo, assim, ó. Quero que vocês façam uma grade de horários das coisas que o seu filho vai fazer. Eu acho legal, né? Poder ter até para um exercício de dependência, ele mesmo olhar quando é que ele pode entrar na internet, quando é hora de estudar, a hora de almoçar todo mundo em família, né? E aí eu acho que é importante você colocar ali, na medida do possível, a hora que você vai parar tudo e vai subir numa árvore, vai correr num parque, vai sentar na grama para ler um livro, né? Então, assim, o contato com a natureza, ele é prescrição em saúde, sabe? Ele é muito importante. E aí o mundo digital, com muita facilidade, ele vem para ocupar esses espaços, né? Que a vida tá corrida, que não tá fazendo esporte, que não tá indo não sei aonde, botam o celular na mão do menino. Ou da menina. Quem nunca viu uma criança, né, assim, de, sei lá, 1 ano e meio num restaurante com um tablet enorme, assim, e a criança sabe mexer.
né? A gente não tem mais essa habilidade, né, de deixar a criança se entediar. As crianças e adolescentes podem se entediar. Problema nenhum. A maravilha. Ah, não tô gostando do mar, mas agora é o momento que é importante. A gente tá aqui em família, a gente tá aqui conversando, né? Então, assim, se eu não me engano, não é minha especialidade, mas se eu não me engano, a recomendação, inclusive, da sociedade é que até 2 anos não precisa ter contato nenhum com telas. Não é legal mesmo, sabe? Para o desenvolvimento todas das habilidades, né? Cognitivas e tal, né? O cérebro em formação, ele precisa ter contato com texturas, sabe? E as texturas você só tem no mundo 5D, 7D, né? O mundo 2D plano da tela não dá texturas para esse cérebro em desenvolvimento, que seja de uma criança ou de um jovem. Texturas, tato, paladar, cheiro, olho no olho, né? Desequilíbrio e equilíbrio. Isso é muito importante, né? A corporeidade, ela é necessária, principalmente para os jovens, que estão se adaptando, inclusive, com esse novo corpo, né? Estão aprendendo a mexer esse novo corpo. A juventude e a adolescência é expansão, eles precisam se expandir, do ponto de vista movimentado mesmo, né? E se eles ficam na frente da tela, eles não se expandem, eles ficam sentados, fica estático, né? Então, muito importante isso. Então, acho que, assim, alguns nortes, acho que são esses, sabe? A gente precisa ter um tempo de telas, precisa coordenar isso na vida dos jovens. A sugestão pré-pandemia é de 2 a 3 horas. E aí a gente pode esticar um pouco na pandemia para 3, 4 horas, enfim, daí cada família vai ver. A gente está começando a voltar as possibilidades de irem para esportes coletivos de novo, aulas presenciais. Então, a gente precisa recuperar esse mundo presencial, né? Tentar não dar telas para crianças antes de 2 anos. E colocar na vida do seu filho contato com a natureza. Tem que falar esporte, né? Contato com outros jovens e tal, né? Mas eu acho que assim, se botar ele pra grama, provavelmente ele vai encontrar outro jovem na grama, ele vai pular, ele vai correr atrás de uma bola, e aí o rolê já começou, né? Eu acho que esse pode ser alguns nortes, assim, pra gente, sabe? Pra não deixar se capturar pela tecnologia 2D, né? É interessante isso que você falou, Lipe. Desculpa, Celso, que ele falou essa questão do cerebral, né, e de desenvolvimento mesmo. E eu lembro de um filme, me fez lembrar de um filme com Val Kilmer, final dos anos 90, chamado À Primeira Vista. Não sei se vocês já viram esse filme. Que é a história, né? Uma história baseada em fatos mesmo, de um garoto. Ele tinha perdido a visão muito garoto, então ele praticamente não tinha lembrança nenhuma, ele só tinha lembrança de que depois você vai entender que é algodão doce, que ele falava que era de umas nuvens. Mas quando ele volta a ver com uma técnica que tinha surgido, e aí a médica mostrou para ele, deu para ele uma maçã e mostrou também, colocou na frente dele uma maçã e uma foto de uma maçã, de uma revista. Falou assim, o que você vê? Ele falou assim, eu vejo uma maçã. E aqui, também uma maçã. Ele falou assim, qual que é a real? E ele não sabia dizer qual que era a real, que era justamente isso, né? Ele precisou da textura, ele precisou colocar a mão para entender que era a foto, mas o olhar dele não entendia, né? Porque justamente é uma questão cerebral mesmo, então o olhar dele não conseguia captar. Eu acho que quando você falou isso, me veio isso, né? Essa cognição que a gente não se dá conta e que aí você percebe o drama todo, né? De uma pessoa que é cega, né, e que depois tem que aprender no mundo, né, que ela tem que aprender a ver de uma outra forma, porque eles veem, né, mas veem de uma forma diferente. E, nossa, muito interessante isso que você falou, porque realmente é preocupante, porque daí você consegue, pelo filme, ver o quanto ele vai sofrer nesse mundo de visão mesmo, né, e não da visão pelo tato, né, que é uma outra estrutura e que ele não tinha, né, que ele não tinha essa visão do olhar, e é preocupante mesmo. Exatamente. Assim, principalmente na adolescência, né, que é um corpo que muda 1 centímetro por semana, né? Precisa se apropriar dessa propriocepção, né? Ou seja, de qual é o meu corpo, né? O cérebro precisa entender isso. O cérebro não entende.
Ele demora um pouquinho para entender. Você precisa de estímulos para entender, né? E precisa de estímulos táteis, estímulos visuais, estímulos de movimento, né? De movimento no tempo e espaço. É muito comum, né? Adolescente sei lá, tá indo para a escola, caminhando, ele passa na frente de uma vitrine que reflete sua imagem, ele olha a sua imagem, já é um momento de se conectar consigo mesmo, né? O amigo toca nele, ele sabe onde ele tá tocando, o amigo fala sobre o corpo dele, né? Enfim, é muito comum na adolescência. Vocês já perceberam isso, vocês têm contato com adolescentes, quando eles estão começando a crescer bastante, de eles realmente, assim, deixarem cair os objetos, bater, ser meio estabanado, assim, sabe? Bater o ombro no marco da porta, coisa do tipo. É porque o cérebro não está entendendo mesmo que corpo é esse, né? Tá todo momento tendo que se readequar com a própria percepção do seu corpo, né? Então, como é importante se movimentar, se mover, se expandir, né? Que é coisa que a tela 2D não nos dá, de jeito nenhum, né? Total. Lembrei de mim, adolescente. Teve um ano que eu cresci 18 centímetros em um ano. Olha aí. E eu vivia com o ombro roxo aqui de me bater na porta. Tá vendo? É isso. E eles não são desastrados ou preguiçosos, coisa do tipo. Eles estão aprendendo a lidar com o novo corpo. A lidar com o corpo. E o corpo em mutação, né? Exatamente. E acho que tem uma coisa também, Felipe, que eu vejo, assim... eu vejo mais, assim, na minha realidade, né? Que é dessa realidade da primeira infância, assim... Que existe um encantamento, assim, dos pais, né? Nesse mundo parental, com o desenvolvimento precoce de habilidades intelectuais, assim, nas crianças, sabe? Sim. E que são habilidades que são realmente estimuladas quando existe, por exemplo, um uso de telas mais prolongado, games, etc, né? Só que como tu falou, e acho que o exemplo do Vini ilustrou isso muito, muito bem, assim, é um momento em que as crianças estão desenvolvendo um outro tipo de habilidade que precisa ser desenvolvida, que é uma questão de sobrevivência também, né? E aí, às vezes, a gente estimular ou se encantar com essa intelectualização precoce pode ser que não seja tão legal no futuro, né? Pode ser que isso traga algum tipo de malefício, né? Então, acho que é super importante a gente entender o que está em jogo naquele momento, naquela fase específica, né? Claro. Quais são as habilidades que realmente são necessárias, né? Não, e na verdade, existe esse encantamento, com certeza, nessa coisa dessa super estimulação intelectual, coisa do tipo, né? Só que também é um equívoco técnico científico, né? Porque o que acontece? A gente sabe que o cérebro é dividido em várias partes, né? Cada parte tem uma função específica, né? E assim, um cérebro bem desenvolvido, né? Uma cognição bem desenvolvida é uma cognição bem diversa, né? Ou seja, quanto mais habilidades eu tiver em diversos setores da minha vida, mais eu vou poder ter a capacidade de elaborar coisas, de resolver problemas, etc, etc, né? Então, assim, é muito importante a gente estimular a área da expressão, a área do cálculo, a área da linguagem, mas também a área da arte, a área da intuição, a área do movimento corporal, né? Porque aí tudo isso vai fazer com que você tenha o seu filho que você gostaria, que é um filho incrível, né? E super sagaz do ponto de vista cognitivo. Então, na verdade, inclusive, até do ponto de vista desse treinamento, aí a gente está se equivocando, né? Então, você quer ter um filho brilhante, então bota ele para ser igual ao índio, que faz um pouco de cada coisa, né? Diferente de um homem contemporâneo que repete, né? Tem aquela ação repetida, né? Então, assim, tem que pular um pouco de arte, tem que pintar, tem que tocar um instrumento, se puder, né? Fazer uma aula também de coisa mais cognitiva, uma aula de leitura, uma coisa de poesia, um teatro, um esporte, etc, etc, etc. Né? Então, assim, são vários lugares que você estimula aquele cérebro. Você vai poder ter uma possibilidade maior de criatividade, de elaboração de questões, né? E resoluções de problemas, por exemplo, né? Enfim. Perfeito. Você ia falar, Vini? Não, eu só estou pensando aqui que a gente
vai ter que marcar uma outra live em algum momento, né? Porque esse tema aqui, poxa, eu tô com tanta coisa, eu falei, poxa, não vai dar tempo de perguntar mais nada. Não Meu é. Deus, tem muita coisa. Pois é. Total. Alguém comentou no início um pouco sobre a questão dessa questão da tecnologia, pandemia, etc., e a sexualidade diversa, né? Que eu acho importante a gente poder falar também, que a gente já usou a palavra diversidade em alguns momentos sem nem falar de sexualidade, né? Então, assim, esse embotamento também que a pandemia nos deu e que a tecnologia pode nos dar, né? A tecnologia é muito importante, tem que saber usar ela a nosso favor, né? Mas ela não pode ser um monotema na vida dos nossos jovens, né? Para mim também a gente pode fazer um paralelo sobre essa questão da sexualidade, né, do jovem, que é justamente o momento que ele está começando a entrar em contato com a sua sexualidade mais erotizada, ou não também, pode ser a sexualidade não erotizada, né, que até vem um pouco antes, identidade de gênero, coisas do tipo. Esse monotema, né, essa coisa monocromática da pandemia, que colocou os jovens só dentro da tela, me parece que também tem botado um pouco essas possibilidades de se colocar, né, do ponto de vista diverso da sexualidade, né? Embora os jovens são foda, né? Eles são resistentes, né? Então, assim, eu que trabalho lá na UERJ com sexualidade diversa na juventude, né? A gente tem um programa que atende adolescentes transgênero e não binários, que é o programa Aquarela. Eu tenho visto que eles, ao mesmo tempo, também são muito potentes, assim, né? São muito empoderados e tal. Mas têm sofrido muitos embotamentos também, né? Com essas impossibilidades de circular, né? Então, a pandemia também não está deixando eles saírem do armário, né? Estão deixando eles trancados, né? Literalmente. Então, acho que é um assunto importante também, interessante para a gente poder lembrar, né, que os nossos jovens também estão nesse lugar, né, de descobrir a sua sexualidade, de olhar para dentro, depois poder colocar para fora, né? E a Duda fez essa pergunta, inclusive, né, Marcelo, um pouquinho antes, que ela colocou justamente isso, né? Esse processo da pandemia que obrigou muito desses jovens a conviver com esses pais que muitas vezes não os aceitam, né? E aí Também. Exatamente. Às vezes os pares, né, os outros adolescentes, são fontes de energia para eles poderem se recarregar e lutar pelas suas questões, né? Enfim, não à toa que é na juventude que a gente tem a maioria das manifestações artísticas, políticas, ideológicas, né? Isso acontece na juventude, né? Então, não é lá na terceira idade que a gente vai ter uma brilhante ideia. Até pode acontecer, né? Mas enfim. Mas é mais na juventude que a gente tem esses lugares de movimentos mais revolucionários, né? E mais de se colocar, né? E aí eles bebem muito com outros jovens, né? Bebem dessa fonte de estar juntos com outros jovens. E aí a pandemia fez com que eles não se conversassem, né? Pelo menos não do ponto de vista presencial, né? E aí as coisas ficaram um pouquinho mais ruidosas, né? Exato. E Celo, tá sem áudio, Marcelo? Desculpa aí, eu me embananando aqui. Eu acho que para a gente terminar, Felipe, tinha mais uma pergunta que é bem nesse caminho mesmo, assim, que é da sexualidade, identidade de gênero, e na relação com a escola. Existe hoje uma resistência gigante, né, de movimentos como Escola Sem Partido, que tentam, de alguma maneira, negar o debate sobre diversidade na escola. Só que uma pesquisa recente, de algumas semanas atrás, da Pearson Education, mostrou que justamente o Brasil é o único país que demonstrou um interesse na necessidade de inserir esse debate sobre diversidade já na pré-escola. Os outros países que participaram da pesquisa apontaram essa necessidade a partir do ensino fundamental, né? E, bom, se a gente começar a pensar, né, que eram 76% das pessoas apontaram esse interesse, né? E aí a gente pega mais da metade da população negra, mais da metade da população é mulher,
10% é LGBT, quase 1% é indígena, mais de 40% são pessoas com deficiência. A gente botar tudo isso num caldeirão, né, contando as interseccionalidades ali, talvez vai dar justamente esses 3/4 da população brasileira que, de alguma maneira, tem traços que as colocam numa posição de grupo minorizado, né, de violência, enfim. Claro. Então, existe um interesse da maioria da população que esse debate seja colocado na escola, embora uma minoria consiga falar, gritar, né, mais alto para dizer, não, esse debate é equivocado, esse debate é isso, esse debate é aquilo. Uhum. E eu vi que tu tem falado muito sobre isso, né, inclusive botando uma questão que acho que é fundamental para esse debate, que é a diferença entre sexualidade, sexo e sexualidade, né? Discutir sexualidade não tem a ver com sexualizar crianças e adolescentes e tal. E aí queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que esse debate pode ser colocado nas escolas de uma forma que respeite essas diferenças e diminua de fato as violências, porque a escola também é um espaço de reprodução social, enfim, é um espaço de violência, mas que precisa condensar toda esses aprendizados de fora de uma maneira que eles voltem para a sociedade de forma que vão construir, enfim, cidadãos, né, de fato, e não proliferadores de violência, enfim. A escola, né, ela tem um papel muito importante, né, de crianças, adolescentes e jovens, né, porque eles estão muito tempo dentro da escola, né? Então a escola ela acaba tendo um lugar, claro, educador, né, formador aí de educação, mas também ela faz parte da rede de proteção e de garantia de direitos, né, de adolescentes e jovens. É uma coisa que a gente dá conta, né? E aí, assim, a gente vive um momento muito conservador, né? Fato, né? Eu até não tinha ouvido falar dessa pesquisa, me surpreende bastante, que bom, né? E acho que é um pouco isso, né? A gente não consegue, a gente não tem voz, né? Poucas pessoas conseguem gritar mais alto e aí faz mais barulho, né? Então, esse debate sobre a questão, né, da educação sexual nas escolas, o mais precoce possível, ele precisa acontecer, né? E aí é engraçado, né? A gente está em 2021 e a gente discutindo isso, né? Do ponto de vista assim, meu Deus, educação sexual não é ensinar sexo para crianças, sabe? Gente, claro que não, né? Então, assim, sexualidade é uma coisa, sexo é outra, né? Vai começar por aí. Então, assim, o sexo é uma fatia importante, mas é uma fatia da nossa sexualidade, né? Existem tantas outras coisas, né? Tem alguns autores que defendem que a gente poderia substituir sexualidade pela palavra vida, né? Então, assim, a roupa que a gente veste, a forma que a gente tem de se expressar, a minha gesticulação, o batom que eu coloco na boca, a minha higiene com o meu corpo, o óculos que eu uso, tudo tem a ver com a sexualidade, né? Olha como é ampla nessa possibilidade da sexualidade. Mas tem algumas coisas que tem a ver com proteção mesmo, e aí esse é a questão da educação sexual nas escolas, que falar sobre educação sexual para uma criança, por exemplo, é protegê-la, né? É ensinar para ela quem pode tocar no corpo dela, o que ela pode fazer com o corpo dela com outra criança, se o adulto pode ou não chegar, de que jeito, né? Então, assim, educação sexual nas escolas é proteção. E aí muitas pessoas dizem, mas isso é um papel da família, né? A família que tem que falar sobre isso, etc. Só que aí a gente vai para um dado que a gente sabe que a esmagadora maioria das violências sexuais, por exemplo, acontecem dentro de casa, né? E aí, para onde essa criança vai falar? Para onde ela vai gritar? Aonde ela vai se colocar? Ela precisa ter um lugar que é justamente fora da família para que ela possa aprender sobre isso. Que ela possa ter a oportunidade de falar sobre o que está acontecendo. Que ela possa ter acesso a um outro profissional que esteja vendo o comportamento dela, ou as coisas que ela pode subliminarmente falar, né? Ou expor, né? Ela precisa ter esse lugar para aprender e para se colocar e para poder ser observada, né? Então é muito importante. Precisa justamente evoluir como humanidade.
vamos evoluir, galera. Vamos falar sobre isso, né? Vamos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. É sobre isso, né? Celo, está sem áudio, Celo. Eu tô mutando aqui que os meus cachorros estão latindo lá fora. Felipe, que papo bom, cara. Nossa, assim, muito, muito massa mesmo. Assim, eu acho que esse teu olhar, assim, traz um sopro de vida, assim, porque eu pessoalmente, eu confesso que eu tive muitas experiências, assim, com o universo da medicina, assim, né, com médicos ao longo da vida, assim, que me deixaram bastante descrente, assim, sabe, com a forma com que a profissão, uma profissão tão importante quanto a do médico, vem sendo colocada nas universidades, assim, porque são pessoas que, assim, sem querer generalizar, mas muitos dos profissionais da saúde, em especial médicos, em especial homens, né, tem uma falta de tato, de senso de humanidade, mesmo assim, de empatia, assim, muito grande, né? E te ouvir falar hoje e ver, assim, uma pessoa pensando a saúde para além daqueles diagnósticos protocolares, pensando que a saúde é vida mesmo, né? Então, que a gente precisa olhar para os pacientes, para as pacientes como seres humanos mesmo, né? De uma maneira muito mais holística, enfim. Foi super inspirador te ouvir falar. Por mim, a gente ficava aí até mais tarde, aí abrir um vinho e ainda continuava esse papo, tá muito bom. Até meia-noite. Só não tem o vinho antes, mas tem o vinho. Ai, gente, demais mesmo, Felipe. Eu te agradeço muito. Em nome da Diva, em nome de todo mundo que passou por aqui, tenho certeza, assim, passou bastante gente. E que eu tenho certeza que curtiram muito esse papo. Eu acho que todo mundo que está nesse universo da parentalidade, e mesmo para quem não está, mas que convive com crianças e adolescentes, ou que um dia foi, né, uma criança e um adolescente, que consegue entender muitas das coisas que aconteceram na nossa vida mesmo, assim, né, de uma maneira mais, enfim, mais esclarecedora. Tá, Felipe, obrigado demais. E foi maravilhoso. A gente vai, de alguma maneira, a gente se cruza ainda para fazer mais coisas juntos aí. Bora, com certeza. Precisamos, tem que deixar já o compromisso já aqui, porque olha, tô frustrado aqui com o tempo. Foi maravilhoso, Felipe. Muito obrigado mesmo. De repente, para encerrar, a gente pode sempre estimulo, assim, né? Porque a gente é adulto, né? Tem facilidade de esquecer, né? Quando a gente foi criança, quando a gente foi adolescente, principalmente, né? Assim, então, acho que poder fazer um exercício de empatia mesmo, assim, né? Um dia, sei lá, quando você estiver no chuveiro, tomando banho, ou deitado na cama antes de dormir, pensa um pouco, assim, sobre a adolescência. Lembra um pouco dela. O que foi gostoso, o que foi desafiador, o que foi difícil, né? Tenta lembrar algumas cenas, olha algumas fotos de repente também, né? Fotos é uma coisa que ajuda, né, a gente a lembrar de coisas legais ou às vezes também não tão legais, mas enfim, lembrar sobre esse turbilhão mesmo que foi a adolescência, que é tão gostoso, na verdade, né? De tanta potência, de tanta vida, né? Mas que tem alguns ruídos, tem algumas questões, claro, algumas, inclusive algumas pessoas, né? Cada um com as suas marcas, com as suas histórias, pode ter mais ruídos, menos ruídos, enfim, né? Ou mais coloridos ou menos coloridos, enfim, né? Mas a gente poder fazer esse exercício de lembrar um pouco, né, dos momentos legais, difíceis, não tão fáceis ou não tão coloridos, tão suaves ou não, da nossa adolescência, mas lembrar, pelo menos lembrar, sabe? Trazer na memória, trazer na lembrança, né? Eu acho que é um exercício de empatia legal, que pode nos ajudar, assim, de uma forma talvez mais tácita, mais subliminar, aí, a se conectar com os nossos jovens aí, um jovem, um adolescente plano para a nossa vida, né? Então, total. Um exercício legal. Boa. Sensacional. Felipe, obrigado mais uma vez. E, pô, muito legal. Continue inspirando aí vários jovens e as famílias também, principalmente, né? Para que elas se preparem melhor para acolher essas
Sim. crianças e adolescentes aí. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, demais. Obrigado, gente. Também pelo trabalho de vocês. É muito legal. Agradecemos, Valeu, Felipe. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu, Olímpio. Um abraço, Beijo. gente. Beijo, boa abraço. noite. Grande abraço. Beijo. Obrigado pela presença de todos. É isso aí. Até. Valeu. Valeu.